7h44, Caroline Borges com a gente aqui, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas. Carol, bom dia. Bom dia, Tebas. Bom dia, Diego. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia. Vamos começar então aqui, Carol. Nosso tema hoje é vendas. Interessante porque a gente está chegando já no Natal, Ano Novo, né? De fato, é uma das palavras mais pronunciadas nesse momento é comprar, né? Infelizmente ou não. Do outro lado, tem sempre alguém vendendo algum produto. Só que vender não é tão fácil assim, não é para todo mundo, né? Vender, Tebas, é para quem quer. Na verdade, existe muito esse mito de que a pessoa nasce vendedor, ou a pessoa, nossa, como ela tem essa habilidade, e venda pode ser desenvolvido. Na verdade, é interessante você trazer isso. De fato, essa é uma época que movimenta muito as vendas em qualquer lugar. Aqui no DF, deve movimentar aí 992 milhões, né? Ter um aumento aí, um crescimento de 9% em relação ao ano passado. Isso aí foi um estudo do FEComércio que saiu agora essa semana. Mas existe esse mito do vendedor, né? Que é uma pessoa chata, que fala muito, que a pessoa nasce ou não nasce sabendo vender, que só quer dinheiro, trabalha na área, quem trabalha na área comercial apenas são as pessoas que precisam vender, enfim, né? Venda realmente é algo focado para quem quer ou quem está na área comercial. Mas, uma outra pesquisa interessante foi uma pesquisa que saiu no primeiro semestre, é uma pesquisa da Liette Harrison, que 44% dos principais executivos que assumiram vagas de CEO desde 2020, desde a pandemia, vieram da área comercial. Então, a área comercial é uma área que te traz muita visibilidade, são profissionais que precisam conhecer a fundo o negócio, o produto, e isso traz possibilidades grandes em termos de encarreiramento, de crescimento. Então, se você quer crescer na carreira, aprenda a vender, porque o vendedor ele não nasce pronto. Que interessante. Então, a área comercial como uma formadora de líderes dentro das empresas, Carol. Como formadora de líderes e de profissionais que conhecem a fundo o negócio, precisam conhecer a fundo o negócio, a dinâmica do cliente. Lidam com muita gente, né? Que tem que estar no fora, centro. né? Exatamente, que tem que estar no centro do negócio. Muito interessante, né? Porque de fato, né, devem existir, imagino eu, várias técnicas, né? Não é tão simples assim. Exatamente nesse ponto, qual que é o perfil e até as habilidades que um bom vendedor precisa ter ali para dominar essa função? Esse assunto é bastante importante, exatamente não no sentido de quem tem isso pode ser vendedor, mas Aham. se você não tem, entenda que essas são habilidades, conhecimentos, atitudes que você pode desenvolver. Você pode colocar no seu plano de desenvolvimento para 2025. Primeiro, um bom vendedor ele precisa ter uma capacidade de escuta, de identificar as necessidades do cliente final, os interesses, quais são os pontos relevantes e primordiais para uma tomada de decisão em favor do produto, do serviço que a empresa oferece. E entender qual o perfil do cliente, qual o histórico que o cliente tem no negócio. E tem que ter uma grande capacidade de fazer boas perguntas para chegar nisso. Tem que ser um profissional que tenha organização e planejamento, que inclusive é um dos grandes desafios da área comercial. A pessoa vende super bem, mas não faz o controle no CRM certinho, não consegue fazer esse controle e talvez essa organização de prazos, mas organização e planejamento em relação à agenda, ao funil de vendas, qual é o volume de gente que eu contacto para eu conseguir realmente converter negócios no final, as reuniões, ao envio de propostas, de materiais, ao comparecimento em eventos e eventos estratégicos para fazer um bom networking, o controle, né, preenchimento do CRM, precificação, entender de precificação. CRM que você está citando é um sistema, É um Carol? sistema de controle e acompanhamento de vendas. E do relacionamento em si com o cliente. Quantas vezes eu fiz contato, existem várias plataformas que fazem isso, sistemas integrados, inclusive, que fazem isso. E é muito importante que as empresas tenham. Eu sou uma empresa pequena, Carol, invista então numa planilha inicialmente, mas você precisa ter um controle. Isso não pode ficar só na cabeça do vendedor. Isso tem que estar disponível para a instituição, para a organização. Até porque às vezes esse negócio de vender, vendeu bem ou vendeu mal, peraí, quais são os números, né? É A gente isso. está falando de quê? Qual é o contexto? Qual é o histórico disso, né, Carol? Exatamente, isso tem que estar formalizado, tem que ser acompanhado. Um profissional de vendas precisa ter uma comunicação bem desenvolvida, de fala, de escrita, o que a gente chama de rapport. Eu chego numa reunião em que eu nunca tive contato com aquela pessoa, como é que eu vou estabelecer esse contato inicial? Como é que eu quebro esse gelo inicialmente? Eu preciso me preparar e me desenvolver para isso. E existem técnicas para isso, como você mencionou, Tebas. Interessantíssimo. E, Carol, você mencionou algo que eu concordo 200%, né? Que é o ponto da escuta, a importância da pessoa escutar,
né, o outro. Muitas vezes o vendedor, independentemente da área de atuação, como ele precisa convencer o outro, ele acha que ele tem que falar. Ele vai falando 1000 coisas, acaba confundindo a outra pessoa ou até deixando o outro mais irritado, né, e não consegue justamente convencer. Isso é real. Os bons vendedores, eles conseguem escutar e eles fazem realmente boas perguntas. Eles querem entender de fato o que o cliente precisa e para que caminho ele vai seguir com os direcionamentos das soluções, dos produtos que façam sentido. Carol, você é uma vendedora nata. Quem escuta você aqui todas as quintas-feiras percebe isso, porque você vende até informação para o nosso ouvinte aqui aos microfones que ficam paralisados te ouvindo. Mas na vida prática aqui, fora do ar, você atua na área comercial desde o início da sua carreira. Então você é uma pessoa com autoridade para dizer para o nosso ouvinte hoje o que você considera assim essencial para esse chamado vendedor de sucesso. Diego, de fato, atuo na área comercial há muito tempo, adoro, te confesso que como empreendedora, se eu tivesse que escolher uma área de atuação, era essa área que eu escolheria. O empreendedor não faz esse papel, mas ele não pode fazer só isso. Mas eu acho que são três questões muito importantes que eu aprendi nessa carreira em vendas, e muito estudo, tem muita técnica em torno disso, então eu não paro de estudar sobre vendas. Mas primeiro, é uma frase que eu escutei de um executivo há muito tempo, mas vendedor não tem passado. Né? Nunca um vendedor pode se acomodar em relação a encher o funil de vendas, porque eu fiz um bom resultado no mês passado, mas se eu não fizer um bom resultado neste mês, eu posso começar a colocar o meu nome numa listinha de futuros desligamentos. Então, a prospecção é considerada geralmente a parte mais difícil pelos vendedores, trazer gente nova, né, vendas novas, até dentro da própria carteira de clientes, mas eu movimentar isso, mas eu sempre lembrar que vendedor não tem passado. Eu fui bem até agora, mas mês que vem eu preciso ir bem novamente. Tá? O jogo vai zerando, né, Carol? O jogo vai zerando, né? Então, eu vou recomeçando. São fases novas que eu tenho que ir realmente começando ali desde o início e sempre estar alimentando esse funil de vendas. Um outro ponto crucial é esse interesse genuíno pelo cliente. Independentemente de você trabalhar com varejo, com venda B2B, ou seja, venda para outras empresas, você manter contato, fazer ofertas que realmente fazem sentido para o cliente, não simplesmente querer empurrar algo que não faz sentido nenhum, simplesmente para fazer a venda. Às vezes, a venda, principalmente para empresas, ela não sai rápido. Ela vai depender de uma construção, de uma relação sólida, baseada em respeito e interesse genuíno. E às vezes não é aquela venda que sai, mas aquela pessoa vai te indicar para um outro local. Ela sai daquela empresa e fala, quero trabalhar com você. Tem muitas situações como essas que a gente acompanha. E a terceira, eu acho que é a base de tudo, é seja honesto. O que as pessoas compram de verdade é confiança. Então, o quanto eu confio em você, me prometeu a fazer algo ou entregar, é a base para o entendimento da minha decisão de comprar ou comprar novamente de você. Muito interessante, né? Não prometer coisas que você não tem certeza se você pode cumprir. E com esse final de ano já dá para dizer que chegou o final do ano, né? Muitas empresas também não estão naquela aflição de conseguir bater a meta antes do Natal até, né? Quais dicas que você pode passar para o nosso ouvinte em relação justamente a esse ponto? Como conseguir bater a meta antes do Natal? Quais dicas? Deixa eu ver se o pessoal do comercial aqui da Nova Brasil Brasília já está acordado e está ouvindo a Carol. Depois você pede para eles acessarem o YouTube, Diego. Boa. Mas, primeiro, tem uma coisa que muitos vendedores e muitas empresas esquecem, que é explorar a base de cliente já existente. O seu cliente que já compra de você, ele já conhece o seu produto, ele já conhece o seu serviço. Aquela barreira inicial de... Tá, e agora? Como é que eu abordo? Essa empresa já conhece, esse consumidor final já conhece o seu negócio. Então, explorar essa base de clientes, voltar, fazer uma ligação, dar um oi, tomar um café, isso é bastante importante. E trazer condições especiais para os clientes leais. Nesse final de ano, tem 13º, as empresas têm vários custos, mas quando você traz condições diferenciadas para esses clientes, então dentro da base eu tirar aquela nata realmente dos clientes, pessoas físicas, jurídicas, independente aí, da natureza do seu negócio, mas você trazer condições especiais, uma campanha especial, uma oferta exclusiva para esse público. Isso da gente se sentir VIP, se sentir especial, converte venda. Uma outra estratégia muito boa, que são as campanhas em si,
existe uma expressão chamada FOMO, né? Que é uma expressão em inglês, mas ela traz a ideia de que é o medo de você estar perdendo algo, de você estar ficando de fora. É muito utilizado em rede social, mas é realmente uma estratégia que funciona bem no marketing. Você criar uma campanha com adesão, tem um prazo determinado, tem gatilhos que vão motivar as pessoas a aderir àquela compra, e é uma boa estratégia de marketing nessa época do ano. Em todas as épocas, na verdade, mas as pessoas estão mais propensas, às vezes, a comprar, né, a colocar o dinheiro na mesa. As condições de pagamento, você possibilitar condições melhores de pagamento nessa época do ano, que também as empresas, as pessoas, às vezes estão mais comprometidas com outras contas, né? Algumas questões que precisam ser colocadas, organizadas no final do ano, financeiramente falando. Então, facilitar as condições de pagamento. E os gatilhos de comodidade nessa época de final de ano, eles funcionam muito bem. Então, aqueles negócios, por exemplo, que trabalham com produtos, roupa, sapato, vestuário, mas que consigam fazer entrega facilitada. Final de ano, aquela correria. Não, eu entrego na sua casa em 24 horas. Reduzem o tempo de entrega. Também são critérios e condições que são bastante considerados pelos consumidores na hora de comprar agora no final do ano. Muito bom. Caroline Borges, diretora executiva da Heavy Gestão de Pessoas, como toda quinta-feira aqui com a gente no jornal Nova Brasil Brasília. Carol, excelente coluna, vai estar disponível também no nosso canal do YouTube muito em breve, ainda hoje. Obrigado e até a próxima semana. Até a próxima, pessoal, e boas vendas.